Olá, gente, voltei. Eu sou a Norma, para quem não sabe, quem é novo no canal. Estou aqui em Portugal há 9 meses com meus filhos, Gemily e Gustavo. Sou mãe solo Eu sou a Jenny. e vim aqui hoje falar sobre escola em Portugal. Mas vou falar do primeiro ano, que é o que a Gemily vai estudar, e falar um pouquinho do ensino profissionalizante, que é o curso que o Gustavo tá fazendo. Como eu fui hoje à reunião da escola, então eu posso falar um pouquinho de como é que é. Vou começar pelo horário. O horário das aulas. Eles dão algumas informações aqui, os panfletos aqui. No primeiro ano, a Gemily tem 6 anos, vai estudar o primeiro ano, que inicia, no caso, depois de amanhã, na quinta-feira. Estranho, né? Começar as aulas numa quinta-feira. Enfim, hoje foi a reunião do primeiro ano e amanhã tem reunião dos outros anos. A entrada na escola é às 9 horas e tem um intervalo aqui, eu vou ler. Entra 9 horas, aí tem o intervalo da manhã das 10h30 às 11 horas. O almoço é de meio-dia e 15 até 1h45. O almoço eles comem na escola, ou se o pai não quiser, o pai ou a mãe pode buscar também para almoçar em casa. É bom para quem mora bem pertinho da escola. E é pago, tá? Não é grátis esse almoço, não. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. A saída é 3h30. Tem o intervalo da tarde de 3h30 às 4 horas, né? Porque a partir das 3h30 já pode buscar a criança. Só que tem das 4 horas às 17 horas uma atividade de enriquecimento curricular. Esse é grátis, se os pais quiserem se inscreverem. Ela já deu na reunião um papel para a gente assinar, se inscrevendo para essa atividade, em que a criança fica das 4 às 5 da tarde fazendo outro tipo de atividade. E tem que participar. Ela falou que a frequência implica no cumprimento. Se a criança vai hoje, não vai amanhã, não vai ficar faltando, tem que desistir dessa atividade de enriquecimento curricular, que é esse horário das 4 às 5 da tarde, tá? Todos os alunos podem participar. Então é o seguinte, dão também uma caderneta do aluno. Aqui vai preencher com os dados do aluno. Se a criança faltar, tem que pôr nessa agenda, nessa caderneta, porque aqui é assim, se a criança falta sem justificar, eles vão procurar saber o que está acontecendo, e se não tiver justificativa, dá um problema bem sério, tá? Quanto a isso, se a criança começar a faltar sem justificativa. Em relação ao material escolar, no primeiro ano são 3 livros, que aqui se chama manual escolar. Os manuais já foram entregues, ele é gratuito, só que tem os livros de atividades, tá? Que é os livros de ficha que eles chamam aqui. Esse é pago. E também tem o prolongamento, né, de horário, em que a criança pode ir para a escola 8 horas, entrar 8 horas. Tem aqueles pais que não conseguem levar 9 horas, que vão trabalhar cedo, então de 8 às 9, e das 17 às 19, só que esse horário é pago. Aqui diz horário e preços componentes de apoio à família, mas não é grátis não, tá? Aqui, por exemplo, quem tem o escalão A, que eu achei que era grátis, e eu não tenho, a Gemily não tem escalão, é pago também. Quem tem o escalão A paga 30 euros para participar todos os dias, de segunda a sexta. Pode frequentar todas as atividades de acolhimento, que é o acolhimento é das 8 às 9 e das 17 às 19, tá? São esses horários que a criança fica a mais, mas tem que ser pago. Quem tem o escalão A paga 30 euros. Quem tem o escalão B paga 40 euros.
E quem não tem o escalão paga 50 euros. E eu não tenho condições de pagar 50 euros para a Emily entrar mais cedo na escola e sair mais tarde. Então eu tô vendo como é que eu faço, porque eu entro às 9 no trabalho e ela entra às 9 na escola. O Gustavo foi pro curso. E o Gustavo entra às 9 no curso também e sai às 17 horas. E ela sai da escola às 17 horas. Então eu tô tentando resolver isso. Já fui à escola, conversei e marquei com a assistente social da escola para ver o que eles podem fazer por mim, porque eu não tenho condições mesmo de pagar. E aí tá complicado, né? Mas eu vou ver o que eu faço aí, depois eu falo pra vocês o que ficou resolvido. Porque o Gustavo sai às 17 horas do curso. Eles me perguntaram a idade, ele já tem 16 anos, então ele pode buscar ela, tem que assinar lá e tudo dando autorização. Só que tem dias que ele vai pro vôlei. Então eu saio do trabalho às 5h30. Então não dá tempo. E eu falei lá que se ele for buscar, vai atrasar uns 15 minutinhos que seja, porque não tem como. E às vezes eu saio um pouquinho mais cedo, eu consigo, mas eu vou tentar ver o que eles podem fazer por mim em relação a isso, tá? Então é isso, a criança pode entrar às 8 horas da manhã e sair às 19 horas, só que de 8 às 9 e das 17 às 19 é pago, e são esses valores que eu falei. E nessas atividades, nesses horários, desculpa, eles vão fazer outras atividades. Olha, aqui, por exemplo, de 18 às 19 horas, segunda-feira, hora de brincar, terça-feira tem patinagem, quarta-feira, atividades lúdicas, quinta-feira, hora de brincar, sexta-feira, hip hop, zumba kids. Essas são as atividades que tem no agrupamento que ela estuda, na escola que ela estuda, né? Deixa eu ver o que mais que temos por aqui. A lista de material. A lista de material não é tão pequena não, tá, gente? É um pouco grandinho. Tem cada coisa aqui que eu não sei nem o que significa. Ah, tá. E as reuniões da escola, por exemplo? Você quer falar com a professora? Tem um horário, não é simplesmente chegar lá e quer falar, também tá certo, né? E tem que ter marcação prévia e tem um horário de 12h30 a 1h30, no caso da turma da Gemini. Só um minutinho aqui. Então, aí no caso desse horário, eu tô tentando... Eu fui na Câmara, falaram que eu tinha que resolver na escola. Da escola falaram que era Câmara. Mas eu trouxe uma declaração do meu trabalho dizendo o horário que eu saio e o horário que eu entro no trabalho e o horário que eu saio. Então, assim eu vou tentar conseguir... Não vai precisar ficar até as 7 horas da noite, até porque eu nem quero, né? Que ela fique até 7 horas da noite. Ah, tá. Tava falando do material. Aqui, deixa eu pegar. É tanto do papel. Aqui, eu vou só contar a quantidade de itens, porque é tanta coisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 itens de material. E ainda, tá escrito aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. E ainda... Ou vai ficar desfocada, deixa eu tentar. Bom, tá escrito bem aqui. E ainda... Um par de sapatilha de ginástica, um tênis, uma garrafa de água reutilizável, um boné e uma muda de roupa. Essa sapatilha de ginástica, ela falou que é assim, uma vez por semana tem educação física, no caso da Gemily é na quarta-feira. Então nesse dia ela tem que levar um par de tênis limpo, com a sola limpa, porque eles vão para a quadra. E esse sapato não é o sapato que ela vai, ela tem que ir com o sapato dela e deixar outro na escola ou levar nesse dia na mochila, porque na hora de ir pro ginásio, pra quadra, o ginásio é pra quadra eles trocam de sapato, que é pra não, ela falou que é pra não danificar o piso lá da quadra. A garrafa de água pra beber água, né? Vai levar todos os dias, não só esses dias. O boné e o chapéu, ela falou que é pra usar nesses dias que ainda tá de sol, na hora do recreio, que realmente o sol aqui é bem forte. Uma muda de roupa, caso aconteça algum imprevisto, né?
Então, já leva a muda de roupa, já pode ficar lá na escola, que aí não precisa ir buscar a criança, né? Eles dão um jeitinho lá. O calendário escolar. Agora, ela falou que eles estão mudando, que não vai ser mais por período como era, estão mudando aos poucos de ser por semestre, né? São 2 semestres, 6 meses. Um semestre, 6 meses o outro, lógico, 12 meses no ano. Então, o início começa agora em setembro. Aí tem aula até 22 de janeiro, né? 21, porque 22 já é o recesso de Natal, porque eles chamam de férias de Natal. De 22 de dezembro a 2 de janeiro. Ah, gente, lembrando, eu tô falando que é do primeiro ano, tá? Porque dos outros anos pode ser diferente, eu não sei. E o segundo semestre começa 30 de janeiro e vai até 30 de junho. Porque em julho eles ficam de férias. Aí tem o recesso do carnaval também. 20 a 22 de fevereiro. Tem da Páscoa também, de 3 a 14 de abril, tá? Que é esse período que eles não tem aula. Aí tem as avaliações do primeiro semestre em novembro e do segundo semestre em abril, tá? Então, acho que não tem muita coisa para se falar. O material aqui, ó. E tá, outra coisa, né, que eu já ia esquecendo. Esse material, que são os livros, tem que ser devolvido no final do ano. Então, eles têm que estar em perfeitas condições. É até complicado, né? Uma criança de 6 anos, claro que a gente ensina, mas o manuseio deles é diferente, né? Vocês sabem. Para deixar o livro bonitinho até quando for entregar. Porque ele foi pego grátis, mas se você não entregar, vai ter que pagar. E não é barato não, tá? Cada livro desse, tá? Só pode escrever no livro de atividade, de fichas. Esse aí é mais complicado. Do Gustavo, eu já falei um vídeo sobre isso, eu devolvi todos certinho, graças a Deus eu não tive que pagar nada. O da Jamie são 3 livros, 3 manuais, os livros que é Português, Matemática e Estudo do Meio. Pega aí, Jamie, teus livros, por favor, para eu mostrar aqui. Tá aí dentro dessa gaveta. Vou mostrar aqui rapidinho os livros dela. E o material, aqui eu já falei, é muita coisa. E ela tem algumas coisinhas aqui, eu já vou aproveitar, como régua, lápis de cor, avental, pode ser o avental ou uma blusa velha, vai levar a blusa velha, que eu não vou comprar avental. Aqui os 3 livros. E na livraria que pegamos, eles dão a opção da gente pagar para encapar. Já entrega encapado, foi o que eu fiz. É uma capa aqui de plástico que eles põem, foi R$4,50, eu acho, que eu paguei, dos 3. Ó. Esse é o Estudo do Meio. Que eu acho que é aquele equivalente ao quase como fosse ciências, estudos sociais, essas coisas. Matemática, aqui é o de matemática. E o de português. São só esses 3 livros. E uma coisa que eu achei diferente aqui no de português, pelo menos que eu me lembro, os livros do primeiro ano eram escritos em letra de forma. E aqui não, é de imprensa mesmo e cursiva. E a Jamie não conhece letra cursiva. A culpa é minha, tá, gente? Eu que não ensinei ela, mas ela já tô mostrando pra ela algumas letras já. Então ela já vai aprender. As disciplinas delas, além dessas, tem inglês. Deixa eu ver se eu acho aqui, que é tanto papel. Desculpa aí, gente, mas é porque eu me perdi aqui agora. Aqui. Português, estudo do meio, matemática. Aí tem o jogo de tabuleiro. Esse jogo de tabuleiro faz parte. Eles vão fazer naquele horário de 4 às 5. Jogos de tabuleiro ou TIC, que é tecnologia de informática, de informação, até esqueci agora. Patinagem e dança.
e inglês. Essas são as atividades que ela vai fazer, tá? Aqui. Agora em questão de alimentação. A alimentação é paga para quem não tem escalão, tá? É diferente da TL. Quem tem atividade de tempos livres é aquela que fica do acolhimento lá também que tem, né? Das 8 às 9 e das 17 às 19 a ATL. Esse é pago. Se você tem escalão ou não, só muda o valor. Agora a alimentação da escola, o almoço, ele não é pago se você tiver o escalão A e, se eu não me engano, não, o escalão B paga, mas é bem pouquinho. E para quem não tem escalão, paga um valor a mais. E esse valor, que eu pensei que estava aqui na hora, que ela mostrou lá no slide, mas é 1 e alguma coisa por dia, se eu não me engano, 1,73, 1,63, por aí, por dia. E eu vou ter que pagar da Gemini porque, como eu já falei, eu não consegui o escalão dela. Por quê? Porque eu fui na Segurança Social já 2 vezes e só vou conseguir escalão dela se ela tiver autorização de residência. E ela ainda não tem porque não há vaga no CEF. Tá difícil mesmo conseguir essa vaga no CEF. Tem uma amiga minha que conseguiu, né? Mesmo sem a criança ter o abono, né? Sem o escalão e nenhum abono, conseguiu que não pagasse na escola. Eu tô correndo atrás disso para ver o que eu faço, né? Como é que eu faço para conseguir esse benefício, não ter que pagar. Mas por enquanto eu vou ter que pagar, vou ter que fazer esse sacrifício. É muito difícil, para quem não sabe, eu tô aqui sozinha com eles. E para uma pessoa só arcar com todas essas despesas é bem complicado, tá? Mas eu não me arrependo não, viu, gente? Não me arrependo de ter vindo para cá, tô passando por várias situações, mas são provas e que no futuro vai dar certo, né? Vamos ver o que vai acontecer. O Gustavo, tá, agora sobre o Gustavo. O Gustavo tá fazendo curso profissionalizante numa instituição aqui perto, até pertinho da minha casa. E ele entra 9 horas, sai às 5. Ele tem 1 hora de almoço, ele pode comer lá ou pode vir em casa. Como é perto, ele vem comer em casa. E se ele resolver comer lá tem uma cozinha, ele pode levar o almoço dele e tem um micro-ondas lá, ele esquenta, mas ele prefere vir em casa. E nesse curso profissionalizante, ele vai fazer durante 3 anos. E ele já vai sair de lá como se ele tivesse, já com o certificado já de equivalência do 12º ano, que é o último ano do secundário aqui, que é o ensino médio no Brasil. Então ele poderia optar em fazer o 10º, 11º, 12º normal, do curso normal, ou ensino profissionalizante na escola, ou tinha mais essa opção de ensino profissionalizante em outra instituição, que já não tem nada a ver lá com esse agrupamento, com a escola que ele estudava. Então ele preferiu e lá ele vai ter apoio social, vai ter subsídio de alimentação diário, então esse dinheiro já serve para alimentação dele, né? Como ele tem escalão A, ele não paga material nenhum do curso, então isso já ajuda bastante, já que eu vou ter que pagar algumas coisas da Gemini, né? Então aqui, não pensa que aqui é tudo grátis não, gente, não é. Então eu digo mais uma vez, quem vem com criança sozinha, como eu vim, quer vir? Venha, mas pense bem, porque as coisas não são nada fáceis, tá? A questão de horário, por exemplo, amanhã. Por enquanto o Gustavo estava ficando com ela esses dias, mas ele começou as aulas dele ontem e ela só começa na quinta-feira. Aí como é que eu faço? Como é que eu vou fazer, na verdade? Eu peguei folga ontem, porque eu tinha que... Já era minha folga mesmo, na segunda-feira mesmo. Eu trabalhei no domingo, que seria uma folga minha trabalhada, seria pago essa folga. Mas como hoje teve essa reunião, eu tive que folgar. Então o domingo que eu iria ganhar pelo dia de domingo já vai ser substituído por hoje. E amanhã o que eu tenho que fazer com ela? Eu tenho que pagar alguém para ficar com ela. Porque eu tenho que trabalhar. O Gustavo não pode faltar também o curso, né? Então é bem complicado, tem que pensar isso. Quando eu trabalho o fim de semana, ele fica com ela.
Mas se você vier sozinha ou com crianças menores, é difícil porque vai ter que pagar alguém para ficar, como eu tô fazendo, como eu vou fazer amanhã e como eu fiz alguns meses atrás que eu tive que pagar a ama para ficar com ela todos os dias, de segunda a sábado, para eu poder trabalhar, porque não tinha quem ficasse, entendeu? Agora nas férias o Gustavo ainda ficou com ela. Mas agora não, agora tem que pagar. E no ano que vem o Gustavo já vai trabalhar. Como ele fez 16 anos, ele já pode trabalhar. Então o que vai acontecer? Eu vou ter que pagar alguém para ficar com ela ou pagar as férias, pagar para ela ficar nas férias. Que eles fazem umas atividades aqui, mas não é durante todas as férias, a férias toda. Então tem alguns dias que eu vou precisar pagar a ama, que é babá, uma pessoa para ficar com ela. Então não é fácil, mas se você quiser vir, vem. Você não vai se arrepender, mas tem que saber que tem que lutar muito pelo. Eu tô fazendo isso pelo futuro deles. E eu sei que eu vou colher esses frutos lá na frente, tá? Então é isso, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.